camaradas. Finalizando esse ato, queria voltar a falar sobre a importância histórica do legado de Trotsky hoje, do significado especial que tem esse ato que estamos realizando aqui hoje agora. Quando falamos em Trotsky, quando homenageamos esse grande revolucionário, não estamos apenas fazendo justiça à sua enorme envergadura como teórico, capaz de prever 12 anos antes a dinâmica fundamental que teria a Revolução Socialista na Rússia. E nem estamos reivindicando apenas como o agitador revolucionário que foi eleito presidente do Soviet de Petrogrado na Revolução de 1905, com 26 anos. Também não estamos nos limitando a reivindicar o seu papel na vitória da maior revolução que o mundo já testemunhou, a Revolução Russa de outubro de 17, quando Trotsky, após assimilar a teoria de partido de Lenin, combateu ao seu lado para a vitória. Estamos, sim, também reivindicando, além de tudo isso, através do seu legado, a continuidade com o que de mais alto o movimento operário mundial conseguiu acumular em matéria de experiência e de consciência revolucionária. Afinal, foi a Trotsky que coube, após a morte de Lenin em 24, manter a continuidade revolucionária do marxismo. Foi ele quem combateu a reação stalinista, que usurpou o nome da Revolução Russa para favorecer uma camada privilegiada, cada vez mais separada das massas e cada vez mais violenta nos meios usados para defender seus privilégios de casta. Foi ele que organizou o combate à burocracia, desde os primeiros campos de concentração na União Soviética stalinizada dos anos 20, final dos anos 20, até os grandes combates, as políticas traidoras com que os stalinistas afogaram os distintos processos revolucionários que antecederam e podiam ter parado a Segunda Guerra Mundial, em países como a Alemanha ou a Espanha. E foi ele que lançou a Quarta Internacional, primeiro como uma ideia, depois da capitulação do PC alemão diante de Hitler em 1933, e depois, na prática, como organização independente em 1938, se preparando diante da iminência de uma nova guerra imperialista. Sem o papel estratégico que Trotsky desempenhou nesse período, até seu assassinato em 40, friamente calculado por Stalin, como parte de seu plano para impedir novas revoluções proletárias triunfantes no marco da Segunda Guerra Mundial, sem o trabalho teórico, político e organizativo dirigido por Trotsky, hoje estaremos seguramente numa condição muito pior, sem um dia para enfrentar os novos tempos que a crise capitalista está abrindo. Mas eu também queria aproveitar essa ocasião para falar do significado especial que tem para nós da LERC o fato de estarmos aqui realizando, nesse sindicato na Praça da República, um ato em homenagem a Trotsky e à Quarta Internacional, 70 anos depois do seu assassinato. Não poderíamos terminar esse ato sem lembrar que aqui mesmo, a poucas quadras de onde estamos, o brado pela Quarta Internacional já ecoou há muitas décadas atrás, entre a vanguarda de um movimento operário que iniciava um importante ascenso de lutas. Por mais que essa história esteja hoje esquecida, temos que lembrar que a palavra de ordem pela construção, naquele momento, da Quarta Internacional, chegou a ser lançada publicamente, aqui mesmo no centro de São Paulo, num ato de 1º de maio, na Praça da Sé, nos idos dos anos 30, por militantes revolucionários que na mesma época construíram, com outras organizações operárias, a Frente Única Antifascista, que combateu e dispersou os integralistas, fascistas brasileiros, de armas na mão. Faz muitos anos que a LERC reencontrou a história daquela primeira geração de trotskistas, dos anos 30, e reclamou o caráter revolucionário da sua atuação teórica e prática, considerando-se herdeira daquela tradição. É certo que nas décadas posteriores, aquela primeira geração se mostrou débil diante dos desafios postos pela realidade da Segunda Guerra Mundial e do mundo do pós-guerra. E também é certo que as gerações seguintes de trotskistas brasileiros se formaram já em outra tradição, como o Gilson e outros falaram aqui. Uma outra tradição que se afastava do núcleo revolucionário deixado por Trotsky e que, por isso, levou a uma deriva estratégica e não a continuidade do seu legado. Mas, de todo modo, a tradição iniciada por aqueles pioneiros trotskistas, como Mário Pedrosa, Lívio Xavier, Fulvio Abramo ou João da Costa Pimenta, entre vários outros, também faz parte da continuidade revolucionária que é preciso resgatar e que contribui para a formação das novas gerações de revolucionários, como os que estamos aqui hoje. Queria então finalizar com algumas palavras sobre o legado deixado por Leon Trotsky, sem perder nada de sua dimensão universal para todos os países, mas
falando por que ele possui também uma força especial para o nosso país, para o Brasil. Nós tivemos, aqui no Brasil, historicamente, a grande contradição de que, tendo uma das burguesias mais reacionárias, que se formou a partir de uma classe de senhores de escravos, de latifundiários escravistas, que se ligaram desde cedo ao imperialismo, e que depois essa classe burguesa aprendeu a ser sócia menor do imperialismo na exploração do próprio povo, ao ponto de que hoje é até sensível como no Brasil, comparado com o resto da América Latina, é um dos países onde existe menos sentimento anti-imperialista, anti-Estados Unidos, espontâneo nas massas. E nós temos a contradição, então, de que num país com uma burguesia dessas, tão reacionária, e que depois dos anos 30 especialmente, e ainda mais depois dos anos 50, possui uma classe operária bastante poderosa, temos a contradição de que nesse país, a visão etapista da Revolução, que insistia sempre em procurar uma inexistente burguesia progressista, essa visão foi hegemônica na esquerda brasileira durante a maior parte do século XX, em que o velho PCB stalinista, sob a figura um tanto mítica de Luiz Carlos Prestes, foi a grande referência para as massas, até inclusive depois do golpe de 64. Aliás, por pelo menos 2 vezes na nossa história, a insistência da direção stalinista, da classe operária, em apostar na conciliação de classes, levou a golpes sinistros. Uma vez com Getúlio Vargas, nos anos 30, quando a política ao mesmo tempo conciliadora e aventureira da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, impulsionada pelos stalinistas, que hoje alguns fantasmas do stalinismo ainda tentam vender nas universidades como se fosse um legado digno de ser recuperado. Voltando. Quando essa política, então, ao mesmo tempo conciliadora e aventureira da ANL, deu as condições para a implementação do Estado Novo varguista, uma ditadura tipo fascista. Outra vez, a segunda, com o golpe de 64, que decapitou o maior processo revolucionário da nossa história, onde se levantaram em massa os trabalhadores, os camponeses e a base das Forças Armadas. Quando depois, especialmente depois do golpe de 64, dessa derrota, a velha interpretação etapista entrou definitivamente em crise, a própria intelectualidade acadêmica se ocupou, inclusive os setores burgueses mais lúcidos, não só os acadêmicos de esquerda, como Rui Mário Marinho, Chico de Oliveira, entre vários outros, mas inclusive os setores burgueses mais lúcidos, como o Fernando Henrique Cardoso, eles se ocuparam de incorporar, frente à bancarrota da concepção etapista, eles se encarregaram de incorporar algumas das ferramentas teóricas deixadas por Trotsky em sua análise da Rússia, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, para buscar uma compreensão mais científica do passado e da formação da sociedade brasileira. Mas o que esses setores eram incapazes de levar adiante é o fato de que aquelas análises de Trotsky sobre a Rússia não paravam em declarar que o desenvolvimento do capitalismo é desigual e combinado. Elas avançavam para mostrar que essa é a base para os saltos dialéticos, para a vantagem do atraso, para a compreensão das etapas históricas, como se viu na Revolução Russa, que passou diretamente de uma revolução que lutava contra o czarismo semifeudal russo para colocar os operários no poder e começar o primeiro estado operário revolucionário da história. Mas esses setores, obviamente, não podiam levar as coisas tão longe. Assim como fizeram com Marx, os intelectuais burgueses e pequeno-burgueses buscaram mutilar o pensamento de Trotsky, para usá-lo como um frio instrumento de análise da realidade brasileira. E mesmo assim chama a atenção como, mesmo mutilado, o pensamento de Trotsky ofereceram ideias muito boas para ele. É que apenas os revolucionários proletários é que podemos restabelecer a integridade do legado de Trotsky, onde o desenvolvimento desigual e combinado se completa com a teoria da revolução permanente e com a síntese do programa de transição. Restabelecer a integridade do legado de Trotsky, elaborando de forma viva e criativa uma nova análise que veja o desenvolvimento desigual e combinado, tal como efetivamente se dá hoje na realidade brasileira, em conexão com um mundo que avança para uma nova etapa de crises, guerras e revoluções. Elaborando, por exemplo, sobre o desenvolvimento desigual e combinado de uma reprimarização da economia que se faz ao mesmo tempo desenvolvendo tecnologia de ponta. Ou o desenvolvimento desigual e combinado de um trabalho escravo no campo que se combina com uma pressão diplomática na OMC e em outras instâncias imperialistas para ganhar o mercado de etanol dos Estados Unidos para o álcool e os produtos agrícolas brasileiros. Entre tantos outros exemplos que a gente podia dar.
Apenas os revolucionários da classe operária é que podemos elaborar de forma viva a estratégia proletária independente, que se desprende da teoria-programa da Revolução Permanente, que em nosso país significa pensar não só a hegemonia proletária na aliança de classe com o campesinato e com os pobres urbanos, mas também valorizar corretamente o papel histórico da Revolução Negra no interior da Revolução Proletária. Apenas nós, e por isso nos cabe essa tarefa, é que podemos elaborar com sensibilidade e lucidez revolucionária o programa vivo para que os trabalhadores cheguem à consciência da necessidade de tomar o poder, superando o choque inevitável que virá entre a consciência gradualista que foi se formando na cabeça dos trabalhadores nos últimos anos e os duros golpes e desafios que a crise irá impor. A FT, que se formou numa etapa defensiva, nadando contra a corrente, se prepara hoje para dar passos audazes na fusão com a vanguarda operária e juvenil, na confluência com setores que avancem à esquerda, em ruptura com as organizações, como bem disse outros camaradas aqui, ainda não superaram aquela mentalidade de alta do pós-guerra. A FT se coloca hoje ofensivamente a tarefa de efetuar um rearmamento teórico capaz de colocar de novo o marxismo de forma lúcida e criativa e revolucionária diante dos desafios da nossa época e desenvolver novos avanços da teoria marxista para dar conta das necessidades da revolução hoje. E ela se dá ao mesmo tempo a tarefa de, agrupando o melhor da juventude estudantil, da juventude trabalhadora, da juventude negra, da juventude explorada e oprimida, de ir e se inserir profundamente na classe operária e se fundir com a classe operária dos distintos países onde ela está, aproveitando inclusive o fato de que ela está presente em países que têm uma grande tradição revolucionária, como a Argentina, onde a gente viu aquele ato, como o Brasil, que hoje a esquerda está numa situação muito ruim, mas eu tentei expressar aqui a tradição revolucionária que também tem os trabalhadores brasileiros, e como a França, que eu acho que um bom exemplo do tipo de tradição que existe lá é ver que um operário, como que a gente viu falando hoje, naquele ato, é um operário que recém agora entra em contato com a FT e que coloca aquela perspectiva revolucionária internacionalista como uma coisa totalmente interna a ele, que ele criou na sua própria tradição de luta. E nessa perspectiva, a FT então se prepara para construir fortes partidos marxistas revolucionários e para contribuir na reconstrução do Partido Mundial da Revolução Socialista, que para nós é a Quarta Internacional de Leon Trotsky. Viva Leon Trotsky, viva a Quarta Internacional, viva a classe operária e comunista.